Bom, vamos abrir então no Novo Testamento, lá no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo de número 9, amém? Versículos de 57 até o versículo 62. Amém? Alguns irmãos estão chegando, podem com calma abrir a Bíblia. Então, Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Eu mesmo vou fazer a leitura do texto sagrado, quando a Bíblia nos diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer, Pai, mais uma vez por tudo que já aconteceu aqui nesta manhã. Dízimos, ofertas, leituras bíblicas, louvores entoados, ó Deus, tantas coisas lindas que o Senhor já realizou neste culto. E agora nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe na exposição da Tua Palavra, para que esse texto que já é tão conhecido de todos nós, ele venha falar ao nosso coração, que ele seja de fato, como é, pertinente para os nossos dias. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, se eu tivesse que pôr um título nessa mensagem, eu colocaria o seguinte título: não olhe para trás. Seria o título da mensagem. Não olhe para trás. E eu, quando pensei nesta mensagem, eu comecei a refletir sobre uma realidade muito presente na minha vida, eu creio que também na vida de cada um de vocês. Eu tenho observado que muitos dos meus amigos que começaram comigo no Evangelho, lá pelos idos de 1985, uma grande parte desses amigos já não está mais nas fileiras de Jesus Cristo, já não segue mais o Evangelho. E isso me deixou profundamente preocupado com essa realidade. Eu fiquei pensativo, eu fiquei pensando o que pode ter levado a tantas pessoas que começaram tão bem na trajetória cristã, pessoas que vinham à igreja, pessoas que liam a Bíblia, pessoas que oravam, pessoas que tinham um fervor, um ardor por Cristo. Por que agora elas se encontram como se encontram? Algumas distanciadas completamente do Evangelho de Jesus Cristo, seguindo outros rumos, outros caminhos. O que tem acontecido com a nossa gente? É uma preocupação que nós temos. E quando eu olhei para esse texto, eu não pude deixar de lembrar de pessoas muito específicas que vieram à minha memória, pessoas queridas. E dentre essas pessoas, uma amiga, que uma ocasião encontrei com ela, sabendo que ela estava distanciada da igreja, do Evangelho, e quando eu me aproximei dela para cumprimentá-la, ela que até então sempre foi tão carinhosa e afetuosa comigo, ela virou-se para mim de antemão e me disse assim: fale comigo sobre qualquer assunto, mas não fale sobre Deus e sobre igreja. E aquilo me deixou espantado, porque ela era uma pessoa extremamente fervorosa, dedicada,
tinha uma vida cristã exemplar, como uma jovem naquela época, mas uma vida exemplar. E eu fiquei pensando, o que aconteceu com ela? E aí, me veio também à mente, inevitavelmente, desculpe a rima, mas me veio à mente a música que ficou eternizada na voz de Paulo César, do grupo Logos, aquela música Mão no Arado, vocês devem conhecer. Quem tem posto a mão no arado, aquela música bonita. E eu falei, meu Deus, esse texto tem tudo a ver com a realidade que se apresenta em nossos dias no cenário evangélico. Muita gente não está mais vibrando, muita gente está fora da igreja, cresce o número dos desigrejados, ou como eu prefiro chamar, os sem igreja, e a gente fica pensando, o que se deu? O que aconteceu? E no texto que nós temos à nossa frente nesta manhã, Jesus tem um encontro, vamos dizer assim, com 3 pessoas diferentes. 3 pessoas. E aqui a história nos é contada de uma maneira muito curiosa, né? Porque, primeiramente, veja comigo, na Bíblia Sagrada, no capítulo 9, versículo 57, indo eles caminho afora, alguém disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Alguém se aproxima de Jesus e fala, Jesus, como a gente costuma dizer, na linguagem popular hoje, estamos juntos. Onde você for, eu irei. Eu quero seguir a tua proposta. Então, Senhor, eu estou contigo, creia nisso. E a gente sabe que, num arrobo de fé, muita gente toma decisões ao lado do Evangelho, mas essa decisão não é permanente. O que eu quero dizer com isso? Vocês devem lembrar daqueles grandes evangelistas do passado, Billy Graham, Jimmy Swaggart, homens que pregaram o Evangelho, pregavam muito bem, fizeram um trabalho primoroso na obra de Deus, e eu não posso negar, mas só que esses homens, eles faziam apelos, e multidões vinham à frente, gente chorando, gente que se dizia convertida, mas só que aquelas decisões, elas não se tornavam em realidade. As pessoas apenas iam à frente, num momento de emocionalismo, mas depois elas não permaneciam mais na fé, era algo momentâneo. E aí, meus irmãos, o texto nos fala, o primeiro personagem, que ele se aproximou de Jesus e, num ímpeto, ele diz que seguiria Jesus por onde quer que Jesus fosse. Na vida da gente também é assim, né? Tem gente que fala que está conosco, mas não está. Tem gente que fala que a gente é maravilhoso, mas daqui a pouco já não é mais maravilhoso. A coisa, ela é assim, transitória, ainda mais em nossos dias. Mas o curioso dizer para vocês que no versículo 58, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí você fala assim, o que tem a ver a fala dessa pessoa para a resposta de Jesus Cristo? Parece que Jesus dá uma resposta totalmente desconexa, mas não é isso que acontece. Quando Jesus responde assim, obviamente Jesus conhecia o coração daquele homem, como Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o seu coração, sabe o que se passa conosco. E Jesus diz para ele o seguinte, você quer me seguir? Mas saiba de uma coisa, você não vai ter vida boa, você não vai ter vida fácil. Me seguir tem suas implicações, e talvez se você conhecesse as implicações de me seguir, talvez você pensasse 2 vezes. E talvez seja isso que aconteça com muita gente em pleno século 21. Pessoas que se encantam às vezes com a mensagem da pregação do Evangelho, mas que no segundo momento, quando elas se deparam com as implicações desse seguir Jesus, elas não aguentam. E por que não aguentam, meus irmãos? Porque, na verdade, as pessoas estão acostumadas com uma vida tranquila, elas querem uma vida boa, e até diria para você que isso não é incorreto, que isso não é ilícito, não de maneira alguma.
Mas só que as implicações de seguir Jesus é para caminhar numa aventura de fé, onde você não vai ter as seguranças que as pessoas procuram. Eu diria mais a você: envolve você segui-lo, quer tenha segurança, quer não tenha segurança. Segui-lo no tempo bom e segui-lo também nos momentos mais difíceis que todos nós enfrentamos e também passamos em nossa vida. Então, para esse primeiro, que no Evangelho de Mateus nos é informado que ele era um escriba, para ele seguir Jesus era algo muito complicado. O texto não diz o que aconteceu com ele, mas a maioria dos comentaristas dizem o seguinte: se o texto é silente a partir daí, é sinal de que esse homem não se envolveu com Cristo, não continuou no discipulado, ele parou pelo caminho. E a dureza desses dias é que nós temos visto muita gente que tem ficado pelo caminho. Gente que começou bem, gente que se converteu com muita alegria, que evangelizava, que louvava a Deus, que queria trabalhar para o Senhor, mas que de repente voltou atrás, olhou para trás. E eu digo para você nesta manhã: se você olhar para trás, você deve olhar para trás apenas numa perspectiva, olhando para trás, para extrair lições importantes e significativas da sua história com Deus, para que isso te motive e te dê estabilidade no tempo presente. E quando eu olho para esse primeiro personagem, que o Evangelho de Mateus nos fala que era um escriba, eu fico pensando que ele recuou porque ele descobriu qual era o preço da sua decisão. Eu conheci um jovem que se converteu muito cedo e que quis ser pastor. E quando ele abraçou a fé e ele depois se tornou pastor, ele achava que a vida pastoral, ela ia ser um mar de rosas. Ele achou que ele seria sempre aplaudido, elogiado, querido, que ele iria ter uma vida financeira muito boa. Só que na história dele aconteceu tudo o contrário. Deus o mandou para o interior do Rio Grande do Norte. Viveu uma vida com muita dificuldade. Depois, quando ele voltou para o Rio de Janeiro, pensava ele que fosse ficar num bom centro, e Deus o mandou para um bairro de periferia, no município de São Gonçalo. Depois de um certo tempo, ele não aguentou mais e resolveu abdicar do ministério. Sabe por quê? Porque assim como esse escriba, ele percebeu que a vida não seria tão boa como ele imaginava. Havia um ônus, havia um peso, e ele não estava disposto a seguir isso tudo. Esse primeiro estava acostumado ao lar, ele estava acostumado a ter uma vida confortável. E nós sabemos pela pregação do Evangelho que Jesus deixou a sua casa e ele seguiu mundo afora pregando o Evangelho e sendo hospedado e sendo mantido por pessoas que gostavam dele. Era assim que Jesus vivia. E quem quer hoje viver de uma forma assim? Na dependência do outro, sendo mantido, sendo cuidado. E aí, meu irmão, minha irmã, vem na história um segundo personagem, veja comigo, versículo 59. A outro Jesus disse, observe uma coisa, o primeiro, ele, na verdade, se oferece, ele diz que seguiria Jesus, ele vai a Jesus e diz isso. E é interessante notar que no passado, muitas pessoas diziam para os seus líderes espirituais, filósofos, religiosos, que eles o seguiriam. Era assim que acontecia. Eles iam ao encontro do líder religioso, do profeta, do mestre. E aí eu fiquei pensando no grande pregador batista, Charles Spurgeon. Quando eu comecei a estudar mais teologia e ler um pouco sobre o Spurgeon, existe um fato que sempre me surpreendeu nele. Spurgeon dizia que a pessoa só deveria seguir o ministério pastoral, por exemplo, se mais nada na vida trouxesse contentamento ao seu coração. Se existisse alguma coisa ainda
que trouxesse paixão a si, isso deveria ser o seu alvo, o seu objetivo na vida. Mas se nada mais tivesse graça, aí sim ele deveria seguir o Evangelho como pastor, como pregador. E eu falei, que coisa estranha, parece que um pastor experiente como Spurgeon parece que estava desanimando aqueles que queriam ser pastores. Está jogando contra o time, pensei eu. Mas certamente, na experiência do próprio Spurgeon, ele sabia as implicações de ser um pastor. Não era coisa fácil, era algo muito difícil, assim como também, de um modo geral, seguir a Jesus não é uma tarefa nada fácil. E aí, no versículo que nós já nos referimos, versículo 59, a outro Jesus, disse Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Gente, pensa comigo uma coisa. A pessoa pede a Jesus para ir sepultar seu pai. Dentro da teologia cristã, judaico-cristã, é uma tarefa primordial nós cuidarmos dos nossos entes queridos, principalmente pai e mãe. É uma tarefa nossa. Mas é curioso dizer que, neste caso aqui, parece que Jesus vai ser alguém contrário a todos esses ensinamentos do judaísmo. Porque quando a gente olha para o texto, parece que ele está pedindo alguma coisa muito boa e muito lícita. Eu quero sepultar meu pai. Só que, na verdade, o que ele está dizendo aqui, a maioria entende da seguinte forma, ele está dizendo assim, deixa primeiro eu cuidar e viver até meu pai morrer. Depois que meu pai morrer, aí eu venho e te sigo. Mas enquanto meu pai estiver vivo, eu quero cuidar dele. E quando ele morrer, eu vou sepultá-lo, depois eu venho e aceito esse chamado, esse legado tão maravilhoso. E aí, meu irmão, minha irmã, pensa uma coisa comigo. Na verdade, ele estava dando uma desculpa. Ele estava retardando seguir Jesus Cristo. Ele estava agindo, trocando em miúdos, como algumas pessoas nos nossos dias que dizem mais ou menos assim: eu sou muito jovem ainda para seguir Jesus. Eu sou muito novo ainda para ser da igreja. A vida tem muita coisa boa e eu quero degustar desses prazeres. E aí, quando eu ficar mais velho, aí sim, aí eu abraço a fé, aí eu me batizo, aí eu venho para a igreja, aí sim, porque já serei um homem maduro, com maior consciência do que realmente eu quero. Mas é curioso notar, por outro lado, que todo aquele que se converte mais tarde, e vocês devem ter visto alguém assim, que se converteu mais tarde, geralmente essas pessoas dizem o que para nós? Ah, se eu soubesse quem era Jesus antes, se eu soubesse que o Evangelho é assim, eu teria me convertido há muito tempo atrás. Ah, e como seria bom, a minha vida seria diferente, eu não teria cometido os erros que eu cometi, eu iria olhar para a vida numa outra perspectiva. Mas agora, eu já estou mais velho. E uma outra questão, pode ser que essa expectativa de abraçar a fé em Jesus Cristo, ela nunca se concretize, porque o tempo não pertence a nós. A gente pode morrer com 90 anos, 100 anos, mas também a gente pode morrer em tenra idade. Deixar para depois seguir Jesus Cristo, a decisão de segui-lo, ela pode ser uma das piores ideias que podem passar pela mente humana, porque esse tempo pode não vir. Então, se hoje Jesus te convida, você deve abraçar a fé, você deve se voltar para Ele com toda a força, com todo o ímpeto, com toda a entrega, e degustar, e provar, e se deleitar desse convívio tão maravilhoso, com aquele que nos entende,
que nos conhece, que nos ama quando nós ainda éramos pecadores, que perdoa os nossos pecados, que nos dá uma nova vida, que nos garante também a existência eterna com Ele. Ah, meus irmãos, esse homem, que é o segundo personagem que o texto nos apresenta, ele, na verdade, estava dando uma grande desculpa. E nós, como seres humanos, nós somos craques, somos expert em dar boas desculpas. E aí o texto nos diz no versículo 60, mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer para ele aqui? Que coisa mais estranha é essa? Irmãos, na verdade, o que Jesus quer mostrar para ele é que aquele que nasceu espiritualmente, aquele que teve um renascimento espiritual, ele deve fazer aquilo que o homem natural não pode, que é pregar o Evangelho. Qualquer pessoa pode sepultar um morto, mas pregar o Evangelho, somente aqueles que conhecem o Deus do Evangelho, somente aqueles que conhecem Jesus Cristo, podem pregar de maneira eficaz a palavra de Deus, porque essa palavra já fez diferença na própria pessoa. Então, ela que deve pregar o Evangelho. E Jesus mostra algo mais aqui. Ele mostra que há uma urgência. Seguir a Jesus não pode ser postergado, não pode ser procrastinado. Não há motivo forte o suficiente para nós adiarmos tal decisão. É disso que ele está falando para nós aqui. E aí, inevitavelmente, eu preciso perguntar a você: por que não caminhar ao lado de Jesus Cristo? É a melhor decisão que você pode tomar. E aí, eu me lembro de uma senhora que ela morava na mesma rua da sua cunhada. E ela estava gostando de ir à igreja e ouvir a pregação. Só que ela quando ia para a igreja, ela passava de fininho para que a sua cunhada não a visse, porque a sua cunhada era de outra religião. E quando a sua cunhada a via indo para a igreja, dizia: você agora virou a casaca, você agora mudou de time, você mudou de religião, o que está acontecendo com você? Você sempre foi da nossa religião, e por que você está indo para essa igreja? Talvez alguns de nós, talvez alguns irmãos possam sentir a mesma coisa. Se aquele meu amigo souber que agora eu sou crente, se aquela minha amiga souber que eu sou da igreja, se ela souber que eu sou Bíblia, como se dizia antigamente, o que vai acontecer comigo? Será que eu estou disposto ou disposta a enfrentar tudo isso? Mas a palavra de Deus nos diz, em Lucas capítulo 14, versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O nosso amor por Cristo deve ser tão intenso, a ponto de fazer o amor por nossa família parecer, essa frase não é minha, parecer ódio. Diante do amor que nós temos por Cristo, as pessoas vão olhar e vão dizer: você não ama a sua família. É isso que vai aparentar para muita gente. E esse texto mostra para nós com muita clareza que o Evangelho, ele provoca nem sempre coisas salutares aos olhos humanos dentro de uma família. Talvez quando você abraçar a fé em Jesus, sabe o que pode acontecer? Pode ser que a sua filha te rejeite. Pode ser que o teu irmão não queira mais você na casa dele.
Essas coisas acontecem ainda em pleno século 21. E aí, meu irmão, minha irmã, o texto prossegue agora nos apresentando um outro personagem. E o texto diz: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus, por que não deixar a pessoa se despedir dos seus familiares para depois te seguir, Jesus? Que coisa boa, que coisa inteligente, que coisa amorosa, que coisa do coração. Essa pessoa realmente tem um bom propósito. Por que não? E é curioso notar que Jesus é mais radical do que o mais radical dos profetas, o profeta Elias. Elias, quando ele encontrou Eliseu, você sabe o que ele fez? Eliseu estava arando a terra e Elias foi capaz de permitir que ele fosse até a sua família. E aí, eu pergunto, Jesus é mais radical do que o mais radical dos profetas? Jesus não permitiu. E por que essa atitude de Jesus, ela nos chama tanta a atenção? Porque parece que há uma urgência tão grande em seguir ao lado de Jesus, que parece que as pessoas não entenderam. Nada pode rivalizar com o chamado que Jesus Cristo nos faz. Nada pode ter supremacia ao chamado de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida também. E isso é importante que a gente entenda e que a gente diga. Esse homem, na verdade, chama Jesus de Senhor. Veja comigo no versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor. Mas observe que ele chama Jesus de Senhor, só que ele tem algo a fazer em primeiro lugar. Essas duas expressões, Senhor por um lado no versículo 61 e ainda no versículo 61, a expressão primeiro, elas mostram uma divisão dentro do ser dessa pessoa. Por um lado, ele até concebia que Jesus de fato era Senhor, mas ele não o tinha como Senhor. Porque se ele tivesse Jesus como Senhor, nenhuma prioridade seria tão significativa como seguir Jesus Cristo, caminhar nos seus passos. E talvez esse seja o problema dos nossos dias. Tem muita gente que quer seguir a Jesus, mas tem a sua agenda própria. Tem muita gente querendo seguir a Jesus, mas tem o seu jeito de ser, a sua maneira de ser, as suas predileções. E isso não pode acontecer. Nós precisamos ser completamente de Jesus Cristo. E quando a gente chega no versículo de número 62, o texto nos diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Observe comigo algumas coisas aqui. Eu vou ler para você Gênesis capítulo 19, versículo 17 e depois o verso 26. O verso 17 diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Então, foge de lá, foge de Sodoma, foge de Gomorra, não olha para trás, vai para os montes, que você ali estará salvo. No versículo 26, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em quê, irmãos? Alguém falou: uma estátua de sal. Isso significa dizer que a mulher de Ló, ela estava saindo daquela região fisicamente, mas ela ainda estava ali emocionalmente. O coração da mulher de Ló ainda estava em Sodoma e Gomorra, embora fisicamente
ela não estivesse mais lá. Você já viu pessoas que saem de uma cidade e vão de repente para um grande centro, e quem as conhece fala assim: gente, você saiu de uma cidade interior, agora você mora num grande centro, mas parece que a nossa cidade não saiu de você. Você ainda tem as características, você ainda tem algumas palavras que são próprias à nossa região, você tem um jeito de ser que é próprio daqui. Não é assim que acontece? Não é? É assim que acontece. Mas aqui, o texto está nos dizendo que a mulher de Ló, ela saiu dali geograficamente, mas o coração dela ainda estava naquele lugar. E por isso ela olha para trás. Quando a gente se volta para Jesus Cristo, a gente não pode mais olhar para trás. O nosso coração não pode mais estar dividido. Ele tem a primazia. Os seus valores agora são os nossos valores. A sua proposta de vida é agora também a nossa proposta de vida. Tudo se fez novo. Houve uma grande e profunda transformação. Nós temos agora um alvo, um objetivo. Como diz Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que nós temos um alvo, nós temos um objetivo, e quem olha para trás perde esse objetivo. O corredor que olha para trás, o atleta, está arriscado cair, perder o compasso, perder a velocidade e ser ultrapassado. Ele está dizendo para nós que existe um alvo, que existe um objetivo, e isso precisa ser de suma importância para a minha vida e para a sua vida. Dá uma olhadinha no capítulo 10 de Lucas, lá no versículo de número 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que ele está dizendo? Ainda hoje, em pleno século 21, o Senhor ainda levanta trabalhadores para a sua seara. Mas o texto não nega que esses trabalhadores são poucos, porque poucas pessoas estão dispostas a abrir mão do conforto, da tranquilidade, do seu jeito de ser, do seu estilo de vida, para viver agora dentro da realidade do reino de Deus, dentro da proposta de Jesus Cristo. E aí é importante dizer para você uma coisa. O texto fala para nós: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. As pessoas que estão acostumadas a arar a terra, elas dizem uma coisa, que quem ara a terra, se olhar para trás, o que acontece? Você tem uma ideia do que pode acontecer? Não vai arar a terra da maneira correta, porque fará algo que seja o quê? Sinuoso e não reto. Se olhar para trás, vai se distrair e vai fazer uma aragem imperfeita. O que isso tem a ver comigo, com você? Isso tem a ver que a gente precisa ter um objetivo em alvo, e um alvo muito claro. Objetivo e alvo claros na nossa frente, para que a nossa trajetória não seja sinuosa. Nós temos que ter direção. Quem olha para trás perde a direção. Quem olha para trás se confunde. E o texto que Jesus quer dizer para nós aqui nesse texto, ele quer dizer que a gente não pode olhar para trás. Precisa enfrentar todas as dificuldades que a vida nos impõe. Para quem é agricultor, calor, frio, seca, chuva.
Plantar sem ter a certeza se irá colher. E a vida da gente é assim. Nós precisamos plantar, trabalhar, nos empenhar pela fé, sem sabermos se iremos ou não, em dado momento, cultivar aquilo que nós plantamos. E aí, meu irmão, minha irmã, eu queria que você pensasse algumas questões comigo agora nesse final. Arar a terra, não olhar para trás, mostra que é importante que a gente tenha uma atenção redobrada na nossa caminhada ao lado de Cristo. Muita atenção. Nós precisamos também não parar no meio do caminho. Nós precisamos de atenção redobrada, porque muitas são as distrações, coisas muito interessantes e às vezes até mesmo lícitas, que se interpõem entre nós e Cristo. E aí eu pergunto a você, nesta manhã, tem sentido vontade de olhar atrás? Tem sentido vontade de ficar pelo caminho? Tem sentido vontade de priorizar aquilo que te apetece mais a alma, que te alegra mais do que aquilo que Cristo requer de nós? Eu queria te fazer um convite nesta manhã, a que você seguisse firme, que você acreditasse na proposta dele, naquilo que de fato ele tem para a sua vida e para a minha vida também. Quantos amigos meus ficaram para trás? Quanta gente não está mais no Evangelho? Quanta gente se esqueceu da beleza, do perdão, da graça de Jesus Cristo? E você? Como você tem vivido? Cristo para você é suficiente. Ele é a razão da sua vida. Você um dia colocou já a mão no arado? Eu repito, não olhe para trás. E se você ainda não colocou a sua mão no arado, coloque a mão no arado e não fique olhando para trás. Não fique com histórias, mas vá à frente, vá adiante, com muita fé, com muita confiança, porque existe um alvo proposto para a minha vida, para a sua vida em Cristo Jesus. Quem nesta manhã está disposto a colocar a mão no arado? Os trabalhadores não são muitos, mas a seara é grande. Existe gente talentosa que está às vezes numa igreja sem fazer nada, porque não tem espaço. Existe gente muito habilidosa e que às vezes quer ficar pelo caminho, por conta de um aborrecimento, de um problema, de uma tristeza. Mas Jesus Cristo é muito maior do que tudo isso. O que Ele trabalha em nós, no nosso coração, a nova vida, é algo que mais ninguém ou nada neste mundo pode nos conceder. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Você nesta manhã que está aqui e que tem ouvido a palavra do Senhor e que deseja seguir Jesus Cristo, mas medindo as consequências disso, sabendo que isso pode significar rejeição, sabendo que isso tem implicações, que existem renúncias nisso. Se você deseja de fato seguir Jesus Cristo e viver para Ele, talvez esta manhã seja o início de um novo tempo na sua vida. Se você assim o deseja, levante sua mão aonde você está. Se Deus fala ao seu coração, não deixe para amanhã, não aguarde um tempo que ainda pode chegar ou não chegar, mas abra a sua vida para Jesus Cristo nesta manhã. Se você deseja, levante a sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Você que está aí e também deseja
receber a oração porque você tem se sentido desanimado ou desanimada, não tem encontrado tanta disposição como já teve, por tantas coisas que têm ocorrido, eu quero orar por você também. Aonde você está, levante a sua mão, eu vou orar por você. Amém. Amém. Louvado seja Deus, amém. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que já é tão conhecida de todos nós, Pai, mas palavra que sempre nos ensina coisas novas, que mostra para nós a radicalidade do seguir Jesus, do ser do Senhor, de abraçar a fé no Senhor. Eu quero te pedir nesta manhã, que o Senhor contemple esses corações, esses irmãos e irmãs que ergueram uma de suas mãos, e que o Senhor faça vida nova no coração deles. Aqueles que ainda não tiveram encontro real com Cristo, que o Senhor possa se revelar a cada um deles também, Pai. Que eles possam perceber o quanto o Senhor os ama. Que ainda que um pai ou uma mãe os rejeite, o Senhor não irá fazê-lo. O Senhor é Pai, o Senhor nos ama. E por isso eu te peço nesta manhã, que essas pessoas tenham, Pai, neste momento no coração, ó Deus, emoções santas que comuniquem esse grande amor que o Senhor tem para conosco. Amor tão grande que envolve a entrega de Jesus Cristo na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos conceder com a sua ressurreição a vida nova, a vida eterna. É assim que nós choramos, Pai, ó Deus, por esse tempo novo, na vida de gente nova e de gente mais experiente. Mas sabemos que o Senhor, quando entra numa vida, o Senhor faz com que nós sejamos como crianças. Obrigado, Pai, por essa grande bênção e transformação. Te oramos assim, em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado, e que todos digam amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.